Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem assistindo num outro país. Deus que pague a vocês por esse apoio maravilhoso que vocês dão ao meu humilde canal, ao meu trabalho. Eu sou muito grato a vocês por esse apoio maravilhoso, né? São tantos irmãos que têm entrado em contato comigo, né? Ultimamente, né? Tantos irmãos maravilhosos têm ficado aí, têm se tornado meus amigos, né? Meus irmãos estão aí entrando em contato comigo, mandando mensagem para mim, eu também retribuo, mando as mensagens para eles. Então a gente, graças a Deus, né? Graças a Deus, através desse humilde trabalho, eu tenho feito grandes amizades, né? E sou grato a Deus por isso. Meus irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo muito interessante aqui, tratar de um assunto que, esse assunto, ele tem que ser levantado, porque ele tem que chegar nas mãos das autoridades. As autoridades, um dia, vai ter que tomar uma providência. Não dá para aguentar mais, né? Então, eu queria pedir para você dar um joinha para mim aí, para me ajudar, né? Dar um dedinho para cima aí para me ajudar. E aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso, meu irmão. Se inscreva aí, dá essa força para mim. E aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está desanimado lá na seita, né? Porque já não está concordando mais com tanta coisa errada que vem ali dentro, né? Meu irmão, dá uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo. E aquele irmão também que já saiu das testemunhas de Jeová há muitos anos, né? Mas sente saudade de falar da palavra de Deus, pode dar uma ligadinha para mim aqui para a gente bater um papo, né? E eu gostaria de conversar agora com aquele irmão ou aquela irmã que passou por uma experiência terrível em uma seita, seja testemunha de Jeová, seja lá qual a seita que for. E esse irmão ou essa irmã gostaria que essa experiência dele ou dela se tornasse conhecida para ajudar alguns irmãos, né, a evitar que eles entrem também nessas seitas malditas, essas seitas malignas. Meus irmãos, se você não leva jeito, é um pouco tímido para fazer um vídeo, contar a sua história, talvez você é um pouco tímido, manda a sua história para mim. Manda a sua história para mim que eu vou contar a sua história. Eu vou contar a sua história, tá bom? Manda a sua história para mim. Então, meus irmãos, o assunto que eu quero tratar hoje é sobre os charlatões da justiça, os chamados anciãos, testemunha de Jeová, que estão julgando as pessoas sem ter nenhum preparo para julgar. Muitos deles são semi-analfabetos, estão aí julgando as pessoas. Bom, quem assiste jornais de televisão, né, com frequência depara com notícias de falsos médicos atuando em hospitais e clínicas particulares. Bom, mas não é só na classe médica, não. Em todos os setores, em todas as profissões, existem os picaretas. Existem os picaretas que não têm capacidade e estão ali exercendo aquela profissão. Bom, quando esses falsos profissionais são descobertos pela justiça, o que acontece? Eles são indiciados por exercício ilegal da profissão. Eles são indiciados por exercício ilegal da profissão. Nada mais justo, não é verdade? Mas será que com os falsos juízes, a justiça não deveria usar o mesmo rigor da lei? Será que quando se trata de falsos juízes, pessoas fingindo que são juízes, julgando os outros, aplicando penalidades para os outros, sem eles terem capacidade para fazer isso? Será que não deveria usar o mesmo rigor da lei com eles? Porque veja, meus irmãos, na organização das testemunhas de Jeová, existe um tribunal paralelo, um tribunal clandestino, né? Existe um tribunal paralelo que atua com falsos juízes que julgam as testemunhas de Jeová quando eles cometem uma falta.
né? Esse julgamento é feito pelos anciãos, que são os dirigentes das congregações, os dirigentes locais das congregações. Ali, se a testemunha de Jeová cometeu ali uma imoralidade sexual ou divergiu ali da direção, divergiu dos diretores locais ou dos diretores que ficam lá em Brooklyn, os diretores maiores, ali a pessoa é julgada, né? A pessoa é julgada. Veja como funciona esse julgamento. É um julgamento a portas fechadas. Ninguém pode assistir o julgamento, né? Ninguém pode assistir o julgamento. O julgamento é a portas fechadas. A pessoa que está sendo julgada ali não pode ter uma testemunha, não pode ter um advogado. Ela fica ali, entre 3 ou 4 juízes, que são os anciãos, e ela não tem direito de defesa. Ali, dificilmente, ela não será condenada. É muito raro a pessoa não ser condenada. Para ele não ser condenado, ele tem que humilhar, mesmo que ele não tiver errado, ele tem que assumir que errou, pedir perdão, senão ele vai ser condenado. Não tem jeito, não tem outra saída. Então o que acontece? A punição ela vai de uma advertência até a exclusão, o que eles chamam de desassociação. A exclusão que eles chamam de desassociação. Mas aí que começa o pior. O pior começa aí. Depois que essa pessoa é excluída ou expulsa, ela é ignorada por todas as testemunhas de Jeová. Todas. Quando eu disse todas, eu não estou dizendo as pessoas de fora, não. Até os de casa, até os parentes de primeiro grau têm que ignorar a pessoa que foi excluída ou desassociada, como eles chamam. Preste atenção no absurdo, meus irmãos. Se for um jovem ou uma jovem que foi excluído, se ele tiver de 18 anos para cima e os pais for testemunha de Jeová, os pais têm que mandá-lo embora de casa. Ele não pode continuar morando com os pais. Os pais têm que expulsar ele de casa. Não importa para onde que ele vai. Se for uma jovem, uma moça, que ela vai dormir na rua, que ela vai ser violentada por bandidos na rua, isso aí é problema dela. Eles não estão nem aí. Os pais têm que mandar os filhos embora de casa, caso os filhos cometam um erro e eles tenham de 18 anos para cima, né? Agora veja, meus irmãos, se for uma pessoa idosa, um pai, por exemplo, que comete um erro e os filhos continuam sendo testemunha de Jeová, né? Os filhos não podem conversar com o pai, não pode receber o pai em casa, né? Se for o caso que os filhos desses idosos tenham filhos, né, que são os netos dos idosos, os idosos não podem conviver com os netos. Tem que abandonar os pais. Os filhos têm que abandonar os pais. E não pode deixar os netos visitar os avós. Não pode. Para vocês verem a crueldade que é essa justiça das testemunhas de Jeová. Isso aí, eles julgam as pessoas, não é com base na Constituição brasileira, não. É com base na Constituição deles. Eles têm a própria Constituição deles. Eles têm um livro ali que chama KS, ou seja, Manual dos Anciãos. Uns falam KS, outros falam Manual dos Anciãos. Ali, as leis que eles utilizam para julgar as pessoas estão nesse livro. Essas leis, quem criam elas, não são os políticos, não. Não são os deputados, nem os senadores que criam essas leis, não. Essas leis vêm dos Estados Unidos.
Essas leis são criadas pelos dirigentes das testemunhas de Jeová, os dirigentes máximos, chamada de corpo governante. Então essas leis são criadas por eles. Esse livro é feito por eles. Então as leis que eles julgam, que as testemunhas de Jeová julgam as pessoas, não tem nada a ver com as leis brasileiras. Até porque as nossas leis brasileiras não apoiam esse ostracismo praticado por eles, né? As nossas leis brasileiras não apoiam essa pressão religiosa que eles fazem ali, esse fato de ignorar as pessoas, né? Esse preconceito religioso. As leis brasileiras não apoiam isso. Então, portanto, esse manual que eles utilizam ali, esse manual não é da nossa Constituição, é da Constituição desse chamado corpo governante, que são os dirigentes máximos das testemunhas de Jeová. Então, mas vejam, meus irmãos, esse pessoal, eles estão fazendo isso nas barbas da justiça brasileira, e ninguém faz nada, ninguém toma providência nenhuma. A justificativa deles é que a Bíblia mostra, né, algumas passagens em que o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo ali mandava ali suas cartas ali, o apóstolo Paulo agia assim. Quando as pessoas estavam cometendo alguma atrocidade ali na igreja primitiva ali, o apóstolo Paulo excluía as pessoas ali das igrejas ali. Então vejam, meus irmãos, a justificativa deles é essa. Mas vejam, meus irmãos, vamos analisar comigo aqui, se eles estão certos. A lei, aquela lei lá que o apóstolo Paulo julgava, aquela lei, ela foi dada aos judeus. Ela foi dada aos judeus. Aquela lei não é para nós, aquela lei ela foi dada aos judeus. E o apóstolo Paulo era judeu. O apóstolo Paulo era judeu. Além do mais, Paulo era um homem da lei. Paulo era um magistrado da lei. O apóstolo Paulo era magistrado da lei. Quem é que não se lembra de quando o apóstolo Paulo foi designado para prender os discípulos e no caminho ali, né? E no caminho ali de Damasco, Jesus apareceu para ele, né? Fez com que ele ficasse cego, e foi onde o apóstolo Paulo se converteu ao cristianismo. Quem que não se lembra dessa passagem, né? Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele era fariseu dos fariseus, né? O apóstolo Paulo era formado ali, na lei ali, formado por Gamaliel. Gamaliel era um magistrado versado na lei. Por isso, meus irmãos, muitas vezes, Paulo, às vezes, ele extrapolava um pouquinho. Porque, você sabe, toda pessoa da lei, eu não estou falando mal das pessoas, das pessoas que executam a lei, claro que não estou falando mal. Tenho todo o respeito por policiais, por juízes, promotores, mas vocês podem notar que toda pessoa que executa a lei ali, que são pessoas que executam a lei, por si só, ele é um pouco rigoroso. Ele é um pouco rigoroso. Não estou falando mal, longe disso. Eu defendo demais as pessoas que executam a lei. Então, muitas vezes, eles são um pouco rigorosos. E Paulo, às vezes, ele era um pouco rigoroso. Paulo, às vezes, ele extrapolava um pouquinho as suas atribuições. Às vezes Paulo extrapolava um pouquinho as suas atribuições. Às vezes ele era um pouquinho rigoroso, né? Veja, e o próprio apóstolo Paulo reconhecia isso. Ele reconhecia que ele extrapolava. Quer ver? Veja que em muitos textos nós podemos observar na palavra de Deus em que Paulo falava uma coisa e dizia assim, isso aí digo eu, não o Senhor. Vendo? Paulo, em muitas ocasiões, o apóstolo Paulo reconhecia que ele falava coisas que não estavam na Bíblia, coisa que Jesus Cristo, com certeza, não falou aquilo. Então Paulo reconhecia. Então ele dizia assim, isso aí digo eu, não o Senhor.
Essas palavras de Paulo mostram que algumas vezes, em várias ocasiões, ele agiu por conta própria. Em várias ocasiões ele agiu por conta própria. Até porque nem Jesus e nem o seu irmão Tiago apoiava, esse julgamento clandestino que hoje as testemunhas de Jeová praticam e diz que estão copiando a Bíblia. Veja que nem Jesus e nem o seu irmão Tiago apoiava isso. Veja que no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 1, Jesus falando ali no Sermão do Monte, ele disse para os seus discípulos assim, não julgais para que não sejais julgados. Ali Jesus disse para os seus discípulos, para eles não julgar os irmãos, que para julgar já existe as autoridades constituídas. Então, não julgais para que não sejais julgados. E o discípulo Tiago, irmão de Jesus, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 12, ele disse assim, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és para julgar o teu próximo? Escuta, presta atenção, meus irmãos. Veja o que o discípulo Tiago falou. E tu, porém, quem és para julgar o teu próximo? Você, ancião, você não tem poder para julgar ninguém, não. Quem és tu para julgar o teu próximo? Olha, agora veja, meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo, que as testemunhas de Jeová falam que ele julgava, que ele fazia isso, o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar sujeitos às autoridades constituídas. E as autoridades constituídas não apoiam esse julgamento. Esse julgamento é clandestino, é tribunal paralelo, é crime. As autoridades não apoiam. Então, meus irmãos, eu queria que vocês que estão me assistindo, que são testemunhas de Jeová, analisassem bem esses textos e diga não a esse tribunal clandestino, a esse tribunal paralelo, a esses juízes, que muitos deles mal sabem escrever o nome, são analfabetos funcionais, estão aí julgando os outros. Esses caras não têm capacidade para julgar ninguém, não. Para julgar as pessoas, Deus já colocou as autoridades constituídas, essas sim, e nós temos que respeitá-las, nós temos que obedecer às autoridades, porque elas foram colocadas no mundo por Deus.